E fazendo uma correlação com o que a gente estava comentando agora, é maluco, né? Escutar os caras falando, né, meu? Fui em Nárnia aqui, né? Mas enfim. Eu acho que quando a gente olha para o momento que a gente está, onde acho que até a própria pesquisa da Deloitte ele traz isso, né? Que os usuários estão buscando cada vez mais experiências digitais sem perder o tom de relacionamento. Né? Então, poxa, a gente vê isso nesse universo PJ ali, a média de uma pequena empresa, ela tem a capacidade de transformar o financeiro dele em algo super complexo, ela tem de 3 a 5 contas correntes. Isso que eu tô falando só de conta bancária, não tô nem comentando, mas se for falar de maquineta, pode dobrar isso aí praticamente, né? E qual que é o grande ponto? A instituição financeira está lá buscando inovar, criar soluções diferentes, se adaptar às nuances de mercado, mas ao mesmo tempo ela precisa garantir que o atendimento dela está consolidado. E aí a gente tem que conseguir equilibrar essa balança. Eu tenho lá um modelo mais tradicional, que continua construindo agências, que é o caso das cooperativas, que ainda investe muito no atendimento pessoal ali, né? Isso acho que algo que a gente percebe que é até um dos principais apelos comerciais. E a gente tem lá na outra ponta bancos 100% digitais que abrem uma conta em alguns minutos. Né? E você vai estar conversando com toda uma rota de chatbot, tem IA trabalhando já em cima disso para otimizar esses pontos. Obviamente, né? Não tem mundo ideal onde a gente consegue consolidar isso, mas na visão de vocês, aonde que a gente consegue encontrar a capacidade de ter um atendimento e um produto personalizado para esse cliente, para que ele retenha comigo, e da mesma forma que você comentou, né, Levi? Da mesma forma que é fácil ele vir, é fácil ele ir embora, mas ao mesmo tempo eu consiga garantir a escala da operação, porque senão não faz sentido o negócio. Essa conta aí não é pergunta fácil de $1 bilhão. essa pergunta de $1 milhão é o que todo mundo quer, né? Porque o cliente ele quer ser atendido por um humano, mas custa, ele não quer pagar. Todo mundo quer ser bem atendido, não quer pagar por isso, quer ter um serviço de qualidade. Eu adoraria vir para Curitiba num jato privado e sem custo. Não é o caso, tive que dividir. Então, a brincadeira é essa. Como é que você faz conta para garantir que esse cliente... Eu acho que passa muito por explicar. Não tem mágica, mas é explicar para o cliente. Falar, cara, olha, para eu te dar esse nível de atenção, né, de verdade, eu vejo cada vez mais os clientes estão abertos a ter negociações, a ter diálogo, a ter conversa. Explicar, na minha cabeça, né, e aqui meus 2 centavos, né, tentando responder essa pergunta que não é simples, explicar que você tem um custo hoje, tem um custo para operacionalizar, que esse custo é envolvido em ajudá-lo. Se você conseguir reverter isso, de que você só não está sendo um custo e de fato você está sendo um investimento onde você consegue revisitar e rever esse dinheiro para o próprio negócio dele, eu acho que aí tá a chave. Tem um cara que hoje ele tá gastando num cartão de crédito R$100 e quer ter um atendimento VIP, com sala VIP, com não sei o que lá VIP, né? A conta não fecha. Se você tem um estabelecimento comercial que ele transaciona R$200 e o resto tudo por fora no Pix, e ele vai ter um atendimento, não vai conseguir. Então, essa conta ela precisa ser cada vez mais transparente. O nosso mercado, ele já não cabe mais letras miúdas, gente. Não dá para ter medo. Cada vez mais o cliente entende onde ele está investindo, entende onde ele está gastando. Não venha com letras miúdas. Então, eu acho que se a gente conseguir explicar de fato, de forma honesta e justa, cara, ó, você vai pagar por isso e você vai ter atenção disso, eu de verdade acredito que o mercado muda para esse canal de atendimento. Eu gostei bastante desse teu ângulo. Eu acho que uma outra tendência que eu tenho visto de acontecer nisso é assim, o que você falou exatamente, normalmente a gente quer mais do que a gente tá a fim de pagar, é normal, somos seres humanos, e entra naquela, né? O nosso comportamento humano reflete também quando a gente está ali com o cargo corporativo, é óbvio, né? Claro. E às vezes você tem alguma dissonância nessa questão de expectativa versus realidade. Eu vejo que assim, o que é crítico nas empresas que fazem serviço para as PJs e as próprias PJs, né, pensando nelas enquanto negócio, acho que o grande ponto que vai começar a cada vez mais ficar forte, e aí eu vou falar um pouco da tecnologia, mas eu vou falar primeiro de uma coisa que é não tecnologia, é a questão de principalidade de relacionamento. Então, o primeiro ponto vai ser o quê para mim? É a capacidade que você tem de realmente, o realmente grifado aqui, tá? Realmente, e aí vem toda uma questão de dados, né, de como é que você consegue puxar essa informação, entendê-la,
é você realmente entender quais são as personas que você tem na hora que você tem o seu público. Porque é muito fácil você embolar. É muito fácil, né? Eu vejo graves erros de embolamento. E quando você embola, aquela história. Eu fiz uma coisa para você, nossa, você odeia, eu faço para você, nossa, amei. Cara, é só trocar, né, o que eu ofereci, ou botar 10% para a direita ou para a esquerda, num mundo onde essa capacidade de você entender as pessoas está ficando cada vez mais afiada. O problema é que assim, eu tenho precisão de 20%, legal, o Levi tem de 5% de... Cara, perdi. Ele consegue identificar a persona, então onde eu vejo 2, ele vê 10. E, cara, ele consegue fazer microajustes, aí tem toda uma questão de plataforma que é essencial para você fazer isso com custo baixo e tal. Mas vamos pegar aqui a questão assim. Então, primeiro, é uma grande capacidade de você identificar personas. Né, que é a característica de micro características de grupos que fazem sentido no seu negócio. E aqui, assim, o uso de dados, de técnicas de machine learning são essenciais, porque não tem como, né, a gente juntar nós 4 aqui e ficar vendo 29 colunas por 438, cara, não vai dar, a gente vai errar. Então, e tem alguém fazendo isso barato. Então, aqui é importante. Uma vez feito isso, falar, cara, quais são os pontos críticos de relacionamento e principalidade? Principalidade é concentração de negócio. Porque, como você falou, você tem 5 hoje em média, né? E esse começa a ser um problema, porque tu fala, tá bom, então eu vou dividir para 10. Cara, nenhum dos 10 vai ter concentração e principalidade. Fica ruim para todo mundo e aí, inclusive para mim, porque se eu tenho 10, claro. Então eu vejo que, assim, claro, existe um ponto de quase de diáspora, de fragmentação, né? O pessoal chamava do unbundling, quando saiu as fintechs e tal, que era normal, você queria ter coisa muito específica, legal, mas você vai ter que... O pessoal já fala do rebundling, né? Que é o contrário, e como é que você começa... O Open Finance mesmo, ele traz isso. Você começa a ver informação em só um lugar, porque custa você ficar disperso. A dispersão custa, ela custa para quem faz o serviço e para quem recebe. Então eu sou dono de uma PJ, cara, eu tenho que falar com vocês 3, eu tenho um custo de tempo, sim. Eu demoro 3 horas. Claro. Pô, se falasse só com o Levi, era 1h30, vai, vamos imaginar que ele otimizou aqui. Cara, tô afim de 1h30, porque a outra 1h30 eu vou fazer sapato. Né? Eu falo com o pessoal aqui, eu brinco assim, falo, ninguém acorda de manhã, né? Nossa, cara, eu tô com uma vontade de ver meu extrato. Nossa, eu queria muito fazer um Pix. Nossa, hoje eu tenho uma lista de boletos, eu tô, né? Meu business é fazer boleto. Né? Eu quero pegar um empréstimo. Não é isso, né? Então, na verdade, eu falei assim, você está fazendo um serviço, você está fabricando um sapato, você está fabricando, né? Fazendo, sei lá, construindo uma ponte. Então, você tem que minimizar esse tempo que você... E ainda mais quando você vai para baixo, empresas menores, cara, pergunta para um empreendedor, né? Cara, que vale para ele 1h30 a mais um dia, 2 horas a mais? Não, essa facilidade faz o negócio crescer de forma indireta. Então, essa briga, eu acho que por dúvida. Principalidade e com ela você dá um serviço mais específico e melhor, é uma chave total e ela precisa de dados. E aí a tecnologia, ela ajuda em 2 pontas. Ela ajuda para entender, né, essa principalidade, e outra que ela faz o quê? Ela faz com que essa curva de principalidade e o que eu te dou fique mais barata. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui bem simples. Claro. Putz, Marcos, você gosta de ser atendido toda vez por uma AI generativa? Não. Teve vezes que eu já peguei, e com tudo que eu conheço, eu gosto do assunto e tal, eu já escrevi em letras garrafais assim, quero falar com um ser humano. Foi a minha primeira linha, porque eu estava tão bravo, para não usar uma palavra, o assunto era tão crítico que eu falei, cara, não quero nem tentar falar com a AI. O que seria uma boa para essa persona que eu significo? Cara, oi Marcos, tudo bem? Aqui é o João, não é uma AI, e eu entendi que você está muito crítico a falar, cara, puta, ganhou muito ponto comigo. Não, e melhor ainda se fosse, lembra o João que te atendeu aquela vez, Marcos? Lembra? A gente resolveu aquele problema. Exato. Cara, o que está acontecendo agora? Exato. E agora, para você poder fazer isso com a minha persona, às vezes vai ter que resolver coisas, sei lá, em 90% das minhas demandas, em que eu não vou escrever, quero falar com o ser humano, claro. Que aí uma AI generativa muito bem treinada, pode resolver. E ela te dá folga financeira para você focar. Então, eu acho que esse jogo, se você, de novo, aqui precisa de muito método, precisa de estruturação para você medir, né, analisar quais são os projetos, fazer teste, aprender com ele e tal, para você começar a criar isso. Se você faz isso, minha opinião, você começa a convergir para uma coisa legal. Eu gosto desse tema super assertivo. Todo mundo busca principalidade. Que ele use só o meu cartão, que ele use só a minha maquininha, que ele use só o meu extrato, todo mundo. Isso para mim tá acoplado a uma palavra que é simples e prática. Confiança. Se ele confia, ele vai usar tudo contigo. Hoje,
ninguém confia cegamente em tudo. Então, você sempre tem um banco, outro banco. Se der problema, você vai viajar, você leva o cartão, mas leva o dinheiro. Vai que? Será que? É sempre assim. Qual que é o teu fallback financeiro, né? Qual que é o teu... E se é engenheiro igual a gente, então, aí piorou, né? Aí você tem que ter plano A, B e C.